Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos dar início ao culto de louvor e adoração, culto especial de Natal. Teremos uma cantata de Natal essa noite. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos abençoar, venha nos capacitar e que venhamos ser mais que abençoados para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Santo Deus eterno Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua casa, na Tua santa presença para o louvor de Tua glória, Pai eterno. Use as nossas vidas, Pai eterno, que a Tua graça venha em nome de Jesus alcançar as nossas vidas, que o Espírito Santo do nosso Senhor venha em nome de Jesus nos conduzir e que em nome de Jesus venha ser um culto do qual o Senhor venha nos capacitar, que em nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar, Pai eterno, que o Senhor enche esse lugar com a Tua glória, Pai eterno, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, por quem eu oro e agradeço. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, em reverência à palavra do nosso Senhor e vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 20 e 20, aliás, Mateus capítulo 1, nós vamos ler os dois versículos, o 20 e o 21, nós vamos ler todos a uma só voz esse versículo bíblico, que se encontra em Mateus capítulo 1, do 20 ao 21. Vamos todos a uma só voz? No 3, 1, 2, 3. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. E ainda de pé, nós vamos louvar o nome do nosso Senhor, hino 106 do Inário para o Culto Cristão, Cantai que o Salvador chegou, na condução da nossa querida irmã Andréia. Amém? Boa noite, vamos cantar com alegria. Chegou, a
Podem se assentar. Muito bom estarmos aqui mais esta noite para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. De forma especial hoje, lembrando, comemorando, nos alegrando com o nascimento de Jesus, o Natal de Cristo. O Rocha, não sei se de repente, se faltar lugar para alguém, a gente trazer, já está trazendo, né? Algumas cadeiras aí, então tá bom. Esse é o momento de vida da igreja, momento que se reveste de uma importância especial pelo fato de estarmos neste culto, lembrando especificamente do nascimento de Cristo, nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. O Deus Filho veio ao mundo. O Natal de Cristo é um milagre, é um grande milagre. E este milagre, o Natal de Cristo, traz consigo muitos outros milagres, milagres que trazem mudanças de vida, milagres que trazem reconciliação com Deus, o ser humano com Deus. Momento de vida da igreja, nós vamos conhecer aí os aniversariantes. Das 2 semanas, a que terminou ontem, a que começa hoje e vai até o próximo final de semana. Então estão aí os aniversariantes para que nós possamos nos lembrar deles nos nossos momentos de oração, interceder por cada um deles, pedindo as ricas bênçãos do nosso Deus. Hoje, dia 14, não temos ninguém especificamente, mas a irmã Noêmia bateu na trave, né? Faz aniversário amanhã. E Sônia Pianta também, né? No dia 13 nós tivemos, e aí vale uma menção especial também, né? Irmãos Silvio e Fátima Romanelli, completando aí bodas de ouro, 50 anos. Quantos aqui não têm 50 anos, né? E eles estão comemorando aí de vida matrimonial, momento de muita alegria também da nossa parte. Gostaríamos de conhecer os nossos visitantes, primeiramente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Temos visitantes pela primeira vez aqui conosco hoje? Temos aqui 2 jovenzinhas. O nome de vocês? Sabrina e Natasha? Natália. Ana Clara? Viram que eu entendi tudo, né? Sejam muito bem-vindas, Deus abençoe vocês. Sempre que puder, esteja aqui conosco, tá bom? Mais visitantes pela primeira vez? O nome da senhora, por favor? Branca. Seja muito bem-vinda também. Deus abençoe. É parente, irmã Fátima, ou não? Sim. É? Então. Seja muito bem-vinda também. Deus abençoe você. Sinta-se bem no nosso meio. Sempre que puder, esteja aqui. Será um prazer tê-la juntamente conosco para adorar o nosso Deus. Mais alguém pela primeira vez? Aquele senhor. Seu nome? Virgolino também. Agradecemos a sua presença. As mesmas palavras direcionamos ao Senhor. Seja muito bem-vindo. Mais alguém pela primeira vez? A Cláudia levantou, pensei que ela ia falar que era a primeira vez. Né? A primeira vez naquela cadeira ali. Agora os demais visitantes, nós temos aqui familiares, né? Aqueles que estão aqui conosco sempre, né? Nem precisam se identificar, mas os demais
que estão aqui conosco, ainda que não seja a primeira vez, por favor, levante uma de suas mãos. Olha aí, várias pessoas, agradecemos a presença de todos vocês. Deus abençoe a cada um. Nosso Deus tem uma palavra a cada coração, enquanto nós o adoramos, enquanto nós o servimos. A nossa oração, nosso desejo é que Deus fale ao coração de cada um de vocês, né? É uma alegria estarmos aqui. O coro daqui a pouco estará apresentando esta nossa cantata, né? Assim, nossa mini cantata, que será um cantatão daqui a uns anos, né? Será. Mas o importante é que nós estamos louvando o nosso Deus, nós estamos exaltando o seu nome e lembrando do nascimento de Jesus enquanto o adoramos. Este é o momento também de intercessão, o momento em que nós oramos a Deus, colocando diante dele nossos pedidos, nossos agradecimentos, muitos deles já conhecidos pela igreja, outros, de repente, que estão apenas no coração dos irmãos, mas Deus sabe todas as coisas. Momento em que nós oramos pela igreja, por sua liderança, por cada departamento, cada comissão, cada ministério. Neste momento de oração, também vamos colocar diante de Deus todos os nossos visitantes e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. A Raquel está aqui na frente, né? Bastante tempo ela não vinha à igreja, está ainda um pouco fraquinha, mas quis estar aqui, fez questão de estar aqui. Agradecemos a Deus por ela estar aqui. A Vivi está ali, né? Para quem não sabe, a mãe do Pititico, a mãe do Benício, né? Então também queremos agradecer a presença deles, assim como a de todos os familiares dos irmãos que vieram adorar o nosso Deus juntamente conosco. Nós vamos orar neste momento então e gostaria de convidar o Rocha para que viesse aqui à frente, nos elevasse a Deus neste momento de intercessão, colocando diante de Deus todos esses pedidos, todos esses agradecimentos. Após a oração do Rocha, o Deck estará com a palavra para transmitir aí aos irmãos algum recado. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, bendito e santo seja o teu nome em Jesus Cristo. Em nome de quem estamos aqui, Senhor, para prestar-te culto de louvor e adoração. Por tua bondade, que o Senhor receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa oração. Ser conosco nesta noite. Já te agradecemos de antemão, porque está aqui uma pessoa que a gente está orando sempre por ela, que é a esposa do pastor Raquel. Te damos imensamente graças, Senhor, porque o Senhor deu o equilíbrio e ela está aqui, louvando ao Senhor conosco. Receba a nossa adoração. Ó Deus, eu te peço mais uma bênção, Senhor. Que o Senhor, na sua infinita bondade, na direção do teu Espírito Santo, que todos os visitantes, que possa o seu coração encontrar guarida, Senhor, da tua palavra nos seus corações. Fica conosco, Senhor. Abençoa nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, para entregar a ti, oferecer ao Senhor os nossos corações. É o que temos para entregar. É os nossos corações, a nossa vida, os nossos sonhos. E pedimos que o Senhor receba as nossas vidas no teu altar. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja. Porque todos nós que estamos aqui viemos voluntariamente para te louvar. Seja através de um convite, mas nós estamos aqui para te louvar. Receba, pois, a nossa adoração e a nossa oração. E bendito seja o teu nome. Daqui a pouco a igreja vai louvar o teu nome. Daqui a pouco o coro vai louvar o teu nome. Que o Senhor, na direção do teu Espírito Santo, receba, Senhor, esses louvores que brotará dos nossos corações.
E assim oramos, pedindo teu favor, a tua misericórdia, teu perdão e a tua orientação, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deck. Que a paz, a graça e o amor do nosso Deus esteja conosco nessa noite. Amém? Boa noite a todos, noite de adoração ao nosso Deus. E é tão maravilhoso ver a igreja assim repleta. É uma alegria muito grande no coração. Duas coisas que eu preciso fazer aqui. O primeiro, uma convocação. Estamos acabando um ano em que estudamos bastante na nossa escola bíblica dominical e também nas quintas-feiras. Mas com relação à nossa escola dominical, nós estamos dando um descanso para os nossos professores, mas não parando a nossa escola. Estamos na ativa e nos próximos 2 domingos nós vamos dar descanso para os professores, porém teremos um convidado especial para dar um estudo a respeito do livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida aqui? Glória a Deus, isso é muito bom, não é? Mas precisamos saber um pouquinho mais. Teremos aqui um convidado especial para estar aqui nos ajudando com o estudo no dia 21, próximo domingo, dia 28. Então, só para que os irmãos saibam que a nossa escola não para. Nossa escola continua. E vocês estão convocados para estudar conosco a partir das 9 horas da manhã, todos os domingos. Quem vem sabe que nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Mais uma coisa. Dia 7 de dezembro, do ano passado, nós recebemos aqui uma pessoa que passou a ser especial para nós. O nosso ministro de música. E nós queremos, com uma pequena lembrança, estar homenageando, vem cá, ministro de música Mário Júnior. Ele que tem se dedicado bastante para fazer com que o nosso coral esteja na ativa também, esteja a todo vapor. E está muito bonito o coral, está mesmo, os irmãos vão perceber isso. A nossa cantata está 10. Então, eu, em nome do coral, em nome da igreja como vice-presidente, quero passar essa pequena lembrança. Esse ano é uma pequena lembrança, quem sabe ano que vem pode ser uma lembrança maior, né? Deus te abençoe, viu? Querem que eu abra? Sim. Então, vamos ver. Só não estou conseguindo achar aqui a abertura. Achei. Olha. E pegaram direitinho, hein? Ó. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, né? Me sinto realmente mais que abençoado, estando aqui com vocês. Tudo para a glória do nosso Senhor. Me pegaram direitinho, eu não fazia ideia. Amém. Que Deus a cada dia nos capacite, me capacite, né? Porque tudo para a glória do Senhor. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, seria uma pessoa a mais. Mas o importante de tudo é estar servindo ao nosso Senhor. Muito obrigado. Amo a cada um de vocês, de coração. Amém? E é isso. Equipe de louvor. Moisés, vê se resolveu aí, por favor. É só uma questão técnica. Eu mudei o cabo. Melhorou?
Eu estou ouvindo, mas eu quero ouvir melhor. Então, a capela Dia Feliz. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Dia feliz, tão feliz, meu coração tá bom. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Você teve um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus. Se a partir do momento que você entregou sua vida a Ele, Ele veio habitar em você através do Espírito Santo de Deus, você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Porque Cristo transforma vidas. Amém? Amém.
glória sejam dadas ao nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento, uma oração voluntária. Santo e amado Deus, glórias a Ti, Senhor. Somente toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Nós sabemos o sentido do Natal, porque um dia o Senhor veio a este mundo, se entregou em nosso lugar, sofreu, Senhor, muitos açoites, foi totalmente judiado, Senhor, por causa dos nossos pecados. E morreu morte de cruz. Que cada um de nós possamos sentir isso em nosso coração, o quão é profundo, Senhor, este sacrifício que Tu fizeste por nós que não merecíamos, Senhor. O que estamos fazendo para Ti? Que possamos olhar neste momento para dentro de nós. Que o Senhor possa sondar os nossos corações. E que o Senhor perdoe as nossas falhas, Senhor. Porque enquanto estivermos neste mundo, teremos falhas, mas o Senhor perdoou todas. Que Deus é tão grande como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ou melhor, continuar falando, Senhor. Porque desde o início do culto, o Senhor já está falando aos nossos corações. E continuará falando, Senhor. Que o Senhor possa ungir as nossas vozes, para que possa subir com um cheiro suave e agradável ao Teu trono de graça e de glória. Que o Senhor nos abrace neste momento, nos confortando, nos renovando, Senhor. Seja lá qual for a área de nossas vidas que precise de renovo, o Senhor está aqui para nos dar o acalento que precisamos. O Senhor está de braços abertos para receber-nos, Senhor, com toda alegria. E se porventura ainda existe alguém aqui que ainda não Te aceitou, este é o momento, Senhor, de abrir o coração e aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, porque não há outro caminho, Senhor, não há outro caminho, porque o Senhor é o único caminho, a única verdade e a única vida que podemos ter. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, o nome que é sobre todo o nome, e não há outro como o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada presente, por cada irmão presente nesta noite, por aqueles que estão nos visitando, que o Senhor também os abençoe, que o Senhor possa transmitir aquilo que cada um de nós precisa entender nesta noite, sobre a Tua salvação, a Tua vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Só temos Te agradecer por tudo que o Senhor faz, porque é sempre bom, melhor e perfeito e agradável. Obrigado, Senhor, por tudo. No nome santo e bendito do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero fazer o destaque aqui do baterista que está acabando de levantar aqui. O Rogério também. Gabriel e Rogério, eles são da Igreja Batista de Vila Barros, né? Estão nos ajudando aqui. O irmão Diego, os irmãos sabem, está viajando, né? Motivos profissionais. Então agradecemos a presença de vocês aqui nessa ajuda para louvar o nosso Deus. O coro, o irmão Mário Júnior vai falar, né, sobre os destaques também. Daqui a pouco ele faz os agradecimentos. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós vamos ouvir o coro. Nós vamos cantar, assim como o Tinho falou, o pastor Walter falou, é uma mini cantata. Na verdade, eu fiz um compacto de uma cantata que chama Um Natal Inesquecível, né? Como o Deck também colocou aqui, né? É o segundo ano do nosso coro, né? Então, no ano que vem, o projeto é fazer uma cantata completa.
Esse ano nós vamos fazer a metade da cantata Um Natal Inesquecível, né? Uma cantata que fala sobre o milagre da vinda de Jesus para as nossas vidas, sobre família, sobre louvor, sobre adoração. E que esse louvor chegue diante do trono do nosso Senhor como um cheiro suave. E que os irmãos reflitam nas canções e que saiamos daqui abençoados. Amém? Amém.
lágrimas e muita emoção. O tempo não pode apagar as lembranças, histórias preciosas para mim. Tudo que tenho e tudo que sou e o que ainda serei. Minha família é mais que uma história para mim. Sábios que chegam para adorar, trazem presentes aos pés de Jesus. Poucas palavras, muita emoção. Bebezinho, o Filho de Deus. O tempo não pode apagar essa história do amor de Deus por nós. Tudo que tenho e tudo que sou e o que ainda serei. Cristo Jesus é mais que uma história pra mim. Cristo Jesus
lembre da bondade do Senhor, guiou-nos com carinho até aqui. Se lembre do amor de nosso Deus, livrou-nos dos perigos com suas próprias mãos. Podemos ter certeza da promessa: Deus não vai desamparar. Basta confiar e entregar a nossa vida em suas mãos. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Se lembre da bondade do Senhor, do plano reservado para nós. Se lembre quão grande é o nosso Deus, deixou seu próprio Filho nascer em nosso lar. Ganhamos um presente precioso, o Rei dos Reis entre nós, o Consolador de nossa vida, doador da eterna paz. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Confia em seu eterno amor. Descansa em Deus.
Cristo já nasceu. Terra e céu louvando com gratidão, sentir o amor de Deus, Emmanuel, vem para reinar. Com uma só voz, vamos Agora então, se não tiver microfone aí, que os irmãos não vão me ouvir mesmo. As crianças podem ir para as suas classes. O pontinho ali no meu ouvido funcionou agora. Que bom estarmos aqui, irmãos, para nos alegrar desta vez de forma bem específica, lembrando do nascimento de Jesus Cristo. Que bom termos a palavra de Deus para nos orientar, para nos revelar sua vontade, para nos avisar acerca, primeiramente, da nossa condição antes de Cristo, para nos advertir, nos avisar acerca de Cristo e, a partir de nossa entrega a Ele, que bom termos a palavra de Deus para nos orientar no caminho que agrada ao nosso Deus. Uma breve reflexão nós teremos nesta noite, depois de muitos louvores, depois
de termos falado com o nosso Deus através da oração, depois de o termos adorado, não simplesmente com vozes, com lábios, mas uma adoração que vem do coração. É importante que nós abramos nossas Bíblias e pensemos um pouco no Natal de Cristo. E o assunto hoje será o milagre do Natal. O milagre do Natal de Cristo. Todos nós sabemos, Natal é nascimento. Cidade natal é cidade de nascimento. Natal de Cristo é nascimento de Cristo. São, no Antigo Testamento, vários os textos, profecias que falam sobre a vinda, o nascimento de Jesus. E no Novo Testamento nós temos este acontecimento, este evento. Nós vamos ao primeiro capítulo de Mateus. Já até foi lida uma parte dele aqui. E o que os irmãos terão aqui na projeção é apenas o texto, porque nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, sobre o milagre do Natal, o milagre do nascimento, milagre que desencadeia outros milagres. Começa que o propósito de Deus é desde a eternidade, antes da criação de todas as coisas. Deus já tinha o seu plano de salvação para o ser humano, que depois de criado se afastou de Deus. A alegria do Natal começa aí, porque é a providência de Deus para reconciliar a humanidade consigo. Humanidade pecadora, humanidade que se afastou, humanidade que procurou seus próprios interesses. Com esta primeira providência de Deus, o propósito de trazer o seu próprio Filho, eterno como Pai ao mundo, em termos práticos, é no Natal que começa esta providência de Deus. Mas a preparação para tudo isto vem bem antes, quando no Antigo Testamento nós já lemos acerca deste propósito de Deus. De forma específica agora, capítulo 1, a partir do verso 28, nós vamos ler e chamar a atenção a alguns detalhes deste texto. Mateus 1, versos 18 a 24, nós lemos assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar,
José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Eu coloquei até o 24 aí, mas tem o 25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Volta para mim, Ara, por favor. Então, por um lapso meu aqui, faltou o verso 25 para, inclusive, terminar a passagem. Casamento no tempo em que José e Maria viveram era bem diferente do casamento nos nossos dias. Ele demorava vários dias, as festividades também demoravam vários dias. Quando eles estavam noivos, juridicamente eles já eram casados. Estavam noivos, não se uniam fisicamente, mas já eram considerados pela lei de então casados. Esta era a situação em que se encontravam José e Maria, noivos. Portanto, ela era sim já chamada de esposa e ele de marido, embora não tivessem ainda consumado o casamento como nos nossos dias, no sentido físico da palavra, sexualmente. Foi então nesta situação que, como lemos, se deu o nascimento de Jesus, antes até a concepção, como Jesus foi gerado. Maria estava comprometida em casamento a José. Na lei deles já estavam casados, mas antes que se unissem, Maria achou-se grávida. E a palavra de Deus diz, pelo Espírito Santo. O que acontece? Porque nosso título é O Milagre do Natal. O que qualquer médico que é cientista diria a respeito de um nascimento sem a participação do homem e da mulher? Eles diriam, impossível, não acontece, não existe. E é aí que começa, em termos de realização, o milagre do Natal. Jesus foi concebido de forma milagrosa. O Espírito Santo de Deus gerou, vamos falar assim, o menino, o embrião, no ventre de Maria. Muitos não creem em Deus. E o número, infelizmente, cresce a cada dia. Muitos são materialistas. E o entendimento do materialista é que metafísica não existe nada além do físico, do material. Jamais eles, pelo fato de entenderem as coisas desta forma, os materialistas jamais crerão que o nascimento de Jesus foi algo milagroso. Jamais eles crerão que não houve a participação do sexo masculino no nascimento de Jesus, porque isto é impossível do ponto de vista biológico, do ponto de vista médico, do ponto de vista da ciência, mas nós estamos falando do Deus criador de todas as coisas. O Deus que criou a matéria, o Deus que criou o nosso organismo, o Deus que criou do nada todas as coisas. Cientistas materialistas, eles dizem, o universo não veio do nada, porque é impossível algo ter vindo do nada. Interessante, né? Ao mesmo tempo, eles estão falando, se não veio do nada, alguém criou. Mas eles dizem, não, o universo sempre existiu numa forma condensada e num determinado tempo ele se expandiu.
Deus. É a palavra de Deus que nos garante. E interessante, né? Do nada ou de algo condensado sem ter vindo de qualquer providência, de qualquer mente inteligente, surgir todas as coisas com todos os detalhes, com todas as cores. Nós, por exemplo, aqui presentes, existe inteligência em tudo que existe, no equilíbrio do universo, mas os materialistas têm dificuldade em entender estas coisas. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, e podemos ficar só neste verso 18, é que se alguém não crê que Jesus nasceu de forma miraculosa, que o nascimento de Jesus, se alguém não crê que foi virginal, se alguém não crê que Deus gerou Jesus no ventre de Maria, por mais que esta pessoa creia que Jesus é uma figura histórica, por mais que gostem dos ensinos de Jesus, que admirem sua sabedoria, por mais que outros, não sendo materialistas, mas sendo místicos, entendam que Jesus pode até ser um Deus. Por mais que creiam desta forma, primeiro passo, se não crermos que Jesus veio ao mundo de forma sobrenatural, ação de Deus, sem a participação do homem, quem não crê desta forma, não crê no Filho de Deus para a sua salvação. Porque não crê no Deus que enviou o seu Filho para a sua salvação, para a nossa salvação. Não crê que a salvação vem por um milagre de Deus e não por intermédio nosso. Quem rejeita esta primeira verdade bíblica, rejeita Jesus. Muitas pessoas admiram Jesus como um filósofo, como um sábio. Alguns entendem, de outras religiões, por exemplo, entendem que Jesus foi um profeta. Se falarmos no islamismo, por exemplo, ou no judaísmo, foi um profeta, um grande profeta. Se Jesus não for crido como Deus que veio ao mundo para assumir o nosso lugar na condenação de Deus aos pecadores, se alguém não crer desta forma, este alguém precisa mudar de pensamento. Precisa mudar, inclusive, de atitude e receber a Jesus para poder se reconciliar com o Pai. Porque esta é a verdade bíblica que vem diretamente do nosso Deus. O Natal é alegria, o Natal é festa de adoração ao nosso Deus, porque no Natal nós temos a providência de Deus para resolver o nosso principal problema. Antes de Jesus se entregar na cruz, ele precisou vir ao mundo. Então José, que entendia as coisas como todos nós entendemos, ao saber que Maria estava grávida, ele a amava, ele quis preservar inclusive a segurança dela, porque nas leis da época ela seria apedrejada. Então ele pensou em, protegendo ela, terminar o casamento. E era necessário um documento de divórcio, porque ele já era considerado casado com ela. É por isso que o anjo lhe aparece e diz então para ele, como lemos no verso 21, ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Jesus significa eu sou salvação. Eu sou é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Eu sou. Eu sou salvação. Jesus é uma combinação deste nome. Eu sou salvação significa Deus é salvação. Este foi o nome dado a Jesus
pelo próprio Deus. Aqui no mundo, José deveria lhe dar este nome por causa do que Jesus viria fazer, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Então nós temos no Natal um momento de grande alegria. Nós temos no Natal o momento maior de todos os momentos para a humanidade. É interessante como este milagre, o do nascimento de Jesus, faz com que outros milagres se desencadeiem. Por exemplo, os milhares e milhares de anjos na primeira cantata de Natal. Tivemos a nossa cantata aqui. A primeira cantata foi ouvida por pastores de ovelhas no campo, quando eles cuidavam daquelas ovelhas. Aquela foi a primeira cantata. Um milagre. Uma estrela conduzia aqueles que queriam visitar o menino a Belém. Mais um aspecto sobrenatural, providência de Deus. A segurança de Deus ao menino, milagre, porque sabemos, o rei Herodes procurou matá-lo e a sua proteção foi sobrenatural, proteção que vem de Deus. Mas há um milagre por trás que nós não temos nem como mensurar. Nós lemos em João, no capítulo 1, o termo usado ali é logos, para a palavra traduzida ao nosso português como palavra, com P maiúsculo, ou verbo em traduções mais antigas. Nós lemos em João 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio, antes de todas as coisas, já existia aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus mais à frente vai falar aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Aqui nós lemos: ele estava com Deus e era Deus. Verso 2: ele estava com Deus no princípio. Sabe quando nós lemos Gênesis 1:1? No princípio Deus criou os céus e a terra. Jesus estava lá, no princípio, criando todas estas coisas. Ele é a palavra. A palavra, vamos falar assim, é o próprio Jesus personalizado. Todas as coisas, verso 3, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então vamos entender essa questão do Natal. Este menino que nasceu já existia antes de nascer. Este menino que nasceu é eterno com o Pai e não era uma criança, é o Deus Filho, gerado eternamente, eternamente Filho. O que nós temos no milagre do Natal é a vinda de Deus, o Deus Filho, ao mundo. Mais do que isso, neste milagre, o que Deus faz é que o Filho, Deus Filho, seja concebido como um ser humano. Se no princípio Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, inclusive, criou o homem à sua imagem e semelhança, no nascimento de Jesus, o Criador se torna uma das suas criaturas. Como um cientista vai entender isto? Tem que ser pela fé. Porque pela lógica humana realmente não tem como entender isto. E é por isso que toda a providência de Deus em nosso favor é matéria de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós levantamos nossos olhos para as alturas, quando nós olhamos para os lados, quando olhamos a obra-prima de Deus, que é o próprio ser humano, quando olhamos a sensibilidade do ser humano, a forma perfeita como ele foi criado, formado por Deus. Pensem na nossa mente, pensem na nossa parte emocional, pensem na inteligência do ser humano. Tudo que o homem fez, este ser foi criado por Deus. O milagre do Natal revela o próprio Criador vindo ao mundo
como cada um de nós. Só que de forma sobrenatural, porque não há a participação do casal. Então nós lemos aqui em João 1:1. Ele estava no princípio, Jesus estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele não existiria nada. E todas as coisas, ao longo da palavra de Deus, quando nós vamos passando as páginas bíblicas, todas as coisas nós lemos, foram feitas por ele. Dele, por ele, para ele. Quando nós continuamos a ler este capítulo 1 de João, nós lemos no verso 10, aquele que é a palavra, falando de Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio como bebezinho, Jesus cresceu como uma criança normal, Jesus se tornou adulto, Jesus se revelou como Deus Filho, aquele que veio para resolver o nosso principal problema, que é o problema do pecado. Veio de um povo formado por Deus, o povo judeu, na descendência de Abraão. E aí nós lemos nesse verso 10. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, verso 11. Primeiramente ali, aquele povo formado para que dele Deus pudesse alcançar todos os povos, mas os seus não receberam. E aí o verso 12, que tem bastante a ver conosco. Mas, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por que celebramos o Natal de Cristo? Porque nos alegramos tanto. Sem Ele, sem a vinda de Jesus ao mundo, estaríamos perdidos. Sem possibilidade de estarmos eternamente com o Pai. Sem possibilidade de reconciliação com Ele, porque em nós não há esta capacidade. Deus é santo, cantamos aqui, santo. E Deus é perfeito em todos os seus atributos. Jesus é Deus, o Filho é perfeito em todos os seus atributos. Deus se revela na sua palavra trino. É um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós, sendo pecadores, não temos, nunca tivemos, jamais teríamos qualquer condição de reconciliação com Deus. Nada que fizéssemos ou que fizermos nos dará a condição de pessoas purificadas, lavadas, perdoadas por Deus. Por isso a providência Jesus é tão importante. Por isso o milagre do Natal realizado na vinda de Jesus ao mundo é tão importante. Porque através deste milagre e dos milagres sequenciais, nós somos salvos da ira de Deus, que é santo. Nós somos alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus. O Filho vem dar a sua vida por nós, paga pelos nossos pecados. Nele, a nossa condenação é executada. Por isso o milagre do Natal é tão importante. Foi importante que ele viesse para que as demais coisas pudessem acontecer. O milagre do Natal começa com um nascimento milagroso. O Deus eterno se tornar um de nós é outro milagre totalmente misterioso para nós, totalmente sem explicação da nossa parte. Mas nós estamos diante de um Deus para o qual não há impossibilidades. O Deus que criou e sustenta todas as coisas é o Deus do impossível. Ele faz o que nós sequer temos condições de entender que possa ser feito. E ele fez isto
Ele tomou esta providência, a providência da nossa salvação, para que nós não o negligenciemos. Pelo contrário, para que nós nos alegremos na providência da salvação que nós temos em Jesus. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa alegria. É em Jesus que nós temos perdão. É em Jesus que nós somos lavados. É em Jesus que nós somos purificados. É em Jesus que nós somos transformados. É nele que nós recebemos o poder de Deus através do Espírito Santo. É ele que está à direita de Deus e intercede por nós. É ele que, quando nós vacilamos porque somos imperfeitos, quando nós tropeçamos porque somos imperfeitos, é ele que declara diante de Deus, é ele que advoga, é ele que nos defende, é ele que diz: por este eu também morri. Mas é importante que creiamos que o Natal de Cristo, a vinda de Cristo ao mundo, é milagre, e é milagre de Deus. E se não crermos no milagre de Cristo, nada mais vai fazer sentido. Se quisermos crer em Deus, se quisermos crer nas suas providências, se quisermos crer na direção dele do universo, no final de todas as coisas como elas irão acontecer, e se você não vê a hora de Jesus voltar e não crer que ele veio ao mundo de forma milagrosa, não crer que ele é Deus eterno com o Pai, se você acha que ele é um profeta, se você acha que ele é um Deus menor, como há direções religiosas que ensinam dessa forma, nada disso é verdade diante da palavra de Deus, que é matéria de fé. Também a palavra de Deus. Você só pode crer se você olhar para Deus, para o seu amor, para a sua providência, e olhar para você mesmo e perceber o quanto você precisa dele. Só em Jesus nós somos transformados. Por isso Natal é alegria. Natal é nova chance para aquele que está longe de Deus. Natal é nova e única possibilidade de reconciliação com o Pai. Natal é festa, como a festa na Bíblia. Quando Jesus nasceu, ele recebeu presentes. Lembram-se dos magos que vieram do Oriente? O mundo às vezes distorce bastante a questão do Natal, mas até nisto eu vejo um milagre. Sabe, um monte de presentes que tem aí, Jesus é lembrado. No Natal, Jesus é lembrado. Nas luzes, nos enfeites que nós temos, Jesus é lembrado. E Deus olha para o nosso coração. Deus olha para a nossa disposição em adorá-lo, em servi-lo, em entregar também a nossa vida, se necessário for, em virtude do que ele fez por nós. E para terminar, lá na carta aos Filipenses, nós lemos que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ficar ali no lugar dele. E ele desceu, se tornou um de nós. Isso é o quê? Ser humilde. E o termo lá é, ele se humilhou e se tornou uma das suas criaturas. Mas Jesus fez mais. Se humilhou a ponto de se tornar a pior de suas criaturas para no seu sacrifício abranger o pior de todos os pecadores. O Deus que está acima de todos, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é humilde. E às vezes nós, na nossa arrogância, no nosso orgulho, não queremos entregar nossa vida a Ele, porque nós temos vontade, nós temos desejo, nós queremos aproveitar nossa vida. Nós achamos que esse nariz, fomos nós que fizemos. O homem até tem a inteligência de mudar um pouco, né? As pessoas pensam que são donas do nariz, mas não foram elas que fizeram seu próprio nariz. Nós, na nossa arrogância, às vezes rejeitamos Deus. Às vezes deixamos Deus de lado. E o Pai fez tudo
de forma tão humilde, no nascimento e na própria vinda e morte, ele mostrou qual é a vontade do Pai. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falou isto, Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Esta é a reconciliação. Este é o perdão. Esta é a salvação que só em Cristo Jesus nós temos. Nos alegremos com este Natal de Cristo. Amém? Júnior, daqui a pouco a gente canta esse hino, que está na programação aí. Tem um canto que a gente canta todo ano, eu queria cantar. Feliz Natal. Aí eu sei que o Rogério não conhece, pode ser até que conheça, não sei. Posso usar sua guitarra, Rogério? Posso pegar aqui um pouquinho? É aquele lá. Feliz Natal. Feliz Natal. Jesus chegou. Jesus chegou para nos dar Feliz Natal. Vamos cantar? Pode vir, Gabriel, você segue a gente. Nossa.
tem umas manias, Júnior. E... Sabe como é, né? Agora vamos cantar o hino. Cantor cristão, hino 28.
irmãos podem permanecer em pé. Não adianta a gente querer apressar, né? Nasceu o Redentor no tempo certo. Nós vamos fazer a oração final. Mas assim, com os irmãos em pé, eu gostaria que viesse aqui à frente o irmão Silvio e a irmã Fátima. Não é todo dia que se faz 50 anos de casamento, irmãos. Não é todo dia. E eles fizeram bem nessa época festiva, né? Época de Natal. E se há um exemplo, um símbolo, uma comparação feita na Bíblia entre o nosso relacionamento com Deus, este símbolo é o do casamento, que é um pacto, é um compromisso, é uma aliança. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos casados com Deus. Temos um compromisso com Ele. Temos uma aliança. Então tem tudo a ver Natal com casamento também. E os irmãos se casaram nesta época, né? Dia 13, né? Eu vi ali, gravei aqui. Já teve vários parabéns aí dos irmãos no grupo da igreja. Eu gostaria de orar a igreja em pé e nesta oração de final de culto, queremos orar agradecendo também pela união dos irmãos, tá bom? Vamos orar? Agradecemos, nosso Deus, por este culto que o Senhor nos permitiu prestar a Ti. Te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua misericórdia, a Tua graça, te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua atenção. Te agradecemos por Teu Filho Jesus, Tua providência, para que pudéssemos ser reconciliados contigo, para que saíssemos da condição de simplesmente criaturas e fôssemos feitos filhos Teus. Te agradecemos por tudo isto, te honramos, te glorificamos, te louvamos. Te agradecemos porque um dia conhecemos a Jesus de forma especial, como nosso Salvador. E Ele se tornou Senhor de nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor anda conosco. Te agradecemos porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá entendimento para ler e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, nos nossos corações. Te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos porque o Senhor nos dá tão grande alegria de adorar a Ti, comemorando inclusive o nascimento de Jesus à vinda, a Sua vinda ao mundo. Sabemos que esta é uma data convencionada. O mais importante de tudo é que Teu Filho veio ao mundo para que nós pudéssemos ser chamados, ser feitos Teus filhos. Queremos agradecer também pela irmã Fátima, irmão Silvio, agradecer por esta união que completou 50 anos ontem, bodas de ouro. Te agradecemos porque eles são Teus servos. Te agradecemos porque são exemplo de união, Senhor Deus matrimonial. Agradecemos pela vida deles. Agradecemos pela vida conjugal matrimonial deles. Agradecemos porque o Senhor é o Deus deles. Agradecemos porque eles foram salvos por Jesus Cristo. Te agradecemos por esta união. Nós agradecemos pela alegria deles no nosso meio. Agradecemos por esta confraternização, esta fraternidade, esta união, este relacionamento, que é um relacionamento que só se pode ter em Cristo. Então nós queremos pedir as Tuas ricas bênçãos sobre este casal. E mais uma vez agradecemos a Ti por mais este ano de vida matrimonial completado. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós oramos no nome de Jesus. Pedimos a atuação do Teu Espírito Santo na vida daqueles que, porventura, estando aqui, ainda não entregaram sua vida a Jesus, ainda não se dedicaram totalmente a Ele. Que o Teu Espírito possa trabalhar em suas vidas,
fazê-los entender que o Senhor os ama e não os quer longe de ti, nem neste mundo, muito menos na eternidade. Esta é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar com uma oração silenciosa, estamos dispensados.